Falando em polêmica, fizeram uma pergunta aqui, tá? Queriam que você falasse um pouquinho sobre a polêmica com os eleitores da Dilma lá atrás, quando isso aconteceu. Gente, isso é uma coisa que eu fiz lá atrás, Sim. como vocês falam, que 10 trouxe... anos atrás. 10 anos atrás. Outra mentalidade. Não era casada, não tinha filho, era um pirralha. É outra mentalidade. E assim, política é algo que eu não me meto mais, porque é algo que eu não entendo. Eu acho que todo artista que não estuda política, tem artista que estuda e tem propriedade para falar, mas existem os que não estudam. Eu não estudo política, então eu falei de uma forma ignorante e brinco até de uma forma burra, algo que eu não faria jamais, hoje em dia, com a idade que eu tenho, com a filha que eu tenho, o marido que eu tenho. Com a visão que tem Com a hoje. visão que eu tenho hoje, tem gente fazendo pior do que a Dilma por aí. Então, algo que eu já falei, inclusive, para o Léo Dias, foi uma besteira, né, que eu fiz, só que o pessoal usou de má fé enquanto eu estava no programa, né? O pessoal usou um vídeo antigo, retornaram algo muito antigo, para ter algo contra sendo você. que no programa tinha BOs muito mais sérios, né? Que tinha poderiam ser falados. Houve até uma polêmica de possível agressão física lá dentro, né? Isso, tem pessoas com BOs muito maiores do que um videozinho de 1 minuto brigando com os eleitores e tal. A polêmica, esse bafafá, não é que eu bati em alguém, que eu fiz mal para alguém, que eu prejudiquei a vida de alguém, eu não fiz nada. Na verdade, eu fiz um vídeo idiota e burro, falando, eu tinha bebido, ainda estava meio bêbadazinha, falando umas besteiras sobre política. Ponto, foi isso. Só que foi usado... A sua opinião... nem era a minha opinião, só que era uma coisa de bêbada, boba, que estava com raiva da eleição. Foi dentro do Facebook, nem existia Sim. Instagram ainda. O pessoal viralizou na época. Foi uma coisa para os seguidores dela na época, com 27 anos, uma coisa sem nexo, que depois fizeram muito pior e não teve a mesma repercussão. Vários artistas fizeram também. Porque na época não tinha essa proporção de hoje, não tinha essa internet que tem hoje. Então, naquela época, explodiu muito, mas logo depois fizeram muito pior e não teve essa repercussão. É porque a Débora foi a primeira, falou lá Artistas atrás. grandes fizeram, cantores grandes fizeram. Mas chamou atenção, porque era uma pessoa, teoricamente, que ninguém desconhecia, mas começaram a difundir dentro do WhatsApp. Foi mais para o WhatsApp, para você ter ideia. O Instagram não rodava nessa época ainda. Só que foi usado de má fé pelo pessoal que estava lá. Assim, se for falar de BO, de coisas erradas de participantes, tem gente que fez coisa muito mais errada, teve agressão a animais, coisas que não foram ditas, agressão muito física sérias. Então, foi confirmada, houve agressão física mesmo dentro do reality. Porque então, tem assuntos que a gente não pode falar, não é liberado para falar. Por conta de contrato, sim. Isso. Os contratos acabam, mas tem alguns assuntos que são vitalícios. São vitalícios dentro do contrato. Então não pode ficar comentando o que não foi para o ar, a gente não pode uma coisa comentar, mais privada, né? Então, assim, existiram ações feitas lá que a gente não gostou, mas que foram julgadas e não foram colocadas como procedentes, né? Então, mas a gente não... Teve coisas que mostraram, jogando a coroa na Débora. Isso foi mostrado, mas tem uma equipe dentro do reality que julga o que é, o que não é. Entendi. E não foi julgado nada, então a gente passou batido. Também não derrubou a gente de jeito nenhum. Mas é porque a gente vem com uma proposta e acaba batendo em outra lá e a gente não entende como funciona direito. Mas tem uma equipe para isso, que está lá para proteger os participantes, para proteger, ver o que pode, o que não pode, né? Então, não teve nada grave. Grave não teve. Acho que mais grave foi as ocorrências dentro dos próprios jogos, né? Porque ali sim a gente se machucou pesado. Eu me machuquei muito, inclusive. Está lesionado até agora. Estou com o ombro lesionado, a mão lesionada, machuquei a parte interna dos braços uma vez. Eu tive uma ferida no joelho de 30 dias. Mas o resto machuca mais o orgulho do que. Sim, o ego. Mas lembrando que a gente topou. A gente sabia que os jogos eram difíceis, que o Power Couple dos realities é o que tem os jogos mais vorazes. De prova na prática mesmo. Então a gente sabia que ia acontecer isso, a gente foi de caso pensado. A gente sabia que a gente ia se jogar de corpo e alma, e quem não se machucou nas provas é porque não se dedicou tanto. Porque eram uns provões grandes, viu? Que eu não vi em reality nenhum.